Então, boa noite a todos, né? Boa noite ao Miguel, que estávamos conversando, também aos demais que já entraram na sala, né? Aqui pela questão do horário. Convidar o Alan, né, para abrir o microfone e a câmera também se apresentar nesse primeiro momento. E o nosso objetivo hoje, né, do Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política, que tem o Alan, né, como bolsista, e ele tem trabalhado nas temáticas, tem trabalhado também na arte, né, e na divulgação, é um pouco a gente dialogar e conhecer a proposta do grupo e também um pouco nos conhecer, né, nesse primeiro momento. Então, eu agradeço, né, a todos vocês assim que se sentiram, né, chamados, convidados para essa temática. E aí nós temos o tema, né, depois da dialética negativa, mas na verdade é um pouco para a gente conversar e dialogar sobre a obra, né, do Theodor Adorno, e de como que, a partir dele, a gente pode, então, dialogar, discutir, a partir aqui da metodologia, né, de leitura, de análise e também de apresentação de textos. Consegue abrir a câmera e o microfone, Alan? O microfone eu consigo, mas a câmera não, por causa do. Não tá ativando, não sei o que acontece. Uhum. Às vezes acontece. Aqui eu coloco, né, Alan, o objetivo geral assim do grupo para o pessoal um pouco conhecer. E eu gostaria que tu pudesse então apresentar um pouquinho o projeto, né, como nós combinamos, e saudar os participantes. Sim, só um minuto. Então, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Alan, eu sou estudante do IFRS, do curso de Design de Moda. Então, a gente tem esse grupo de estudos que ele foi criado a partir de um outro grupo, que era o de Ciências Humanas, que era divulgando ciências humanas para a implementação do ensino médio integrado no campus Erechim. Então, esse grupo ele tem como objetivo geral oportunizar tempo, espaço para o diálogo e para a pesquisa sobre ética, estética e política, juntando os docentes e discentes de diversos cursos do campus Erechim e também colaboradores internos e externos, sem fomentar a leitura, a escrita e a publicação científica na área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Acho que era isso. Como a Alan comentava, né, em 2019, com a chegada dos docentes da área de ciências humanas no campus de Erechim, aí o professor de História, Sociologia, Filosofia, Geografia, nós discutimos a necessidade naquele momento de trabalhar a extensão na perspectiva de vinda, né, do ensino médio integrado, mas que uma certa leitura da metodologia das ciências humanas pudesse ser trabalhada na extensão, mas também com viés voltado, né, para o público interno do campus de Erechim. Então, naquele momento, em 2019, foi desenvolvido o projeto, né, de extensão, a construção e divulgação da área de ciências humanas, e o Alan, a Gleci e a Tainara, né, participaram, então, aí das atividades realizadas nos vários municípios, né, da região do Alto Uruguai, estabelecendo, né, diversas parcerias com escolas, inclusive aqui, né, com o trabalho que o Guilherme desenvolvia, né, ali ainda enquanto aluno da Escola Matovani. Então foi um projeto, né, desenvolvido. E a partir então desse projeto, esse projeto foi dividido em dois, né? Hoje ele existe o projeto o campo, né, das ciências humanas na região do Alto Uruguai, então que nós temos o grupo, né, que está participando aqui conosco também, a Emily, o João e a Suzana, que são bolsistas, né, que desenvolvem esse projeto, agora no modelo, né, não presencial, um modelo diferente. E ele foi submetido, um outro aspecto, né, do projeto, ao edital Apoio a Projetos Indissociáveis de Pesquisa, Ensino e Extensão, esse que o Alan, né, bolsista, está desenvolvendo, no sentido de criar, então, especificamente, né, um grupo de estudos para leitura, né, para diálogo, para debate, a partir da ética e da filosofia política. Então, existe depois, né, a gente manda para vocês uma série, os objetivos, né, específicos, enfim, que vão dar conta, né, dessa criação, da execução do diálogo com outras instituições, né, seja de ensino superior, seja ensino superior, graduação ou pós-graduação. E a proposta, né, inicial, então, do grupo, e aí no diálogo com a Alan e com os demais bolsistas dos outros projetos, é uma leitura, então, dessa obra, né, que se intitulada Educação e Emancipação, uma obra do Adorno,
e vai trabalhar vários textos que foram reprodução, então, de falas, de palestras, né, de eventos dele das rádios na Alemanha, e essas transcrições, então, formam essa obra sobre a educação e emancipação que o Alan e os demais bolsistas, então, delinearam, né, definiram como nosso texto base dessas primeiras leituras. Então, hoje, né, o que eu faço é uma introdução ao autor, um pouco a gente conhecer, né, esse personagem do âmbito da filosofia, como o professor Miguel antes comentava, e a importância dele para essa interligação com outras áreas, né, principalmente com as ciências sociais aplicadas, né, toda que é da onde, né, o Alan faz essa proposta, então, de dialogar com a área das ciências humanas, aqui com a filosofia. Mas, de forma inicial, né, eu gostaria, assim como você propomos hoje, a conhecer um pouco o autor e a dialogar sobre ele, ouvir também o que vocês conhecem. Esse autor eu gostaria de abrir agora de forma inicial, que vocês pudessem se apresentar, né, e hoje nós estamos usando aqui essa plataforma, em outros momentos vamos usar talvez o Meet ou outra que facilitar, né, o nosso diálogo, a nossa visualização, mas eu deixo agora para vocês ligarem a câmera, ligarem o microfone e também poderem se apresentar, porque senão eu falo bastante, né, e fico aqui sozinho aparecendo e vocês me enxergando. Então, eu gostaria de ver vocês também e que vocês se apresentassem, então, e apresentassem o interesse, né, além de nome, curso e o que pesquisa. Bom, eu vou falar primeiro, então, né? Já que eu já estava falando antes. E não sei se vocês estão me escutando e me vendo. Sim? Escutando, estamos vendo, não, Miguel? Tá. Agora sim? Deixa eu só baixar o volume que tá o jogo do Grêmio correndo aí. Não podia falar isso, né? Mas eu sou o Miguel Ângelo, sou professor de História aqui do Instituto Federal de Erechim. Um pouquinho antes do Giovanni começar aqui, eu estava comentando que eu já trabalhei com filosofia, viu, Giovanni, assim, nas escolas onde eu fui professor, e daí o meu início era assim, né? Eu falo assim, professor de história, eu sou formado, tipo, 100%, mas eu não sei toda a história, né? Agora, professor de filosofia, eu sou só 50%, só sou meio professor, porque eu só fiz meio curso, né? E daí, como nas escolas eu trabalhava, não tinha ninguém que tinha nem meio curso, acabava sobrando para mim a filosofia. Então, assim, ó, eu sinto uma necessidade bem grande de aprofundar alguns autores, né? E o do Adorno, eu não conheço ele, Giovanni, tá? Não estudei ele, né? Mas, assim, ó, pela escola de Frankfurt, pela a história, né, da filosofia alemã e tal, um pouco do que ele representa, né? Mais ou menos assim a linha dele a gente concorda com algumas partes, né? Mas eu tenho muita dificuldade, então eu não utilizo ele como referência, mas assim, ó, quando ele trata de educação e emancipação, eu vejo que há como dialogar assim com alguns outros autores que eu sigo mais, tipo Paulo Freire, enfim, né? Seria isso, obrigado. Obrigado, Miguel. Não sei se nós acho que vamos ter que seguir a ordem aqui alfabética. Acho que o Alan já se apresentou, né? Convidar a Camila. Oi, deixa eu ver se a minha web tá, meu webcam tá ligando. Oi, vocês estão me ouvindo? Deve estar uma barulheira enorme. Meu filho tá brincando com a minha irmã lá na sala, tá? Eles estão brincando de videogame no sofá, então, mas eles são as peças do videogame. Bem, meu nome é Camila, a minha formação inicial, eu sou bacharel em moda e trabalho com essa área principal. O meu mestrado eu fiz em educação,
mas aí eu fugi um pouquinho da área da moda, mas eu fui para uma educação profissional, né, vinculada ao curso na época que existia, que era o curso técnico vestuário, né. E daí o doutorado eu fiz em história, só que daí eu estava na fronteira. Meu orientador era filósofo, né? Eu digo meu desorientador porque ele meio que me desorientou mais do que me orientou, no bom sentido, né? Foi muito bom. E daí eu trabalhei um pouco, na minha tese eu trabalhei a filosofia da arte, e trabalhei com o Danto e com o Nelson Goodman, né? Então eu trabalho mais a questão da estética, né? Nesses dois autores. E trabalhei já um pouco do Benjamin, mas essa questão de vivência, né, experiência dentro, trabalhando em relação à moda. E o Adorno eu nunca tive um contato muito grande com ele, na verdade quase nenhum. Daí eu me interessei muito por essa temática. E vamos aprender mais um autor e trazer junto a moda, né? Vamos elencar aí, misturar as fronteiras. Seria isso. Obrigada. Obrigado, Camila. Pela ordem, a Cristiele. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Então, boa noite. Eu sou a Cristiele, mas por favor, como vamos conviver algumas semanas, podem me chamar de Cris. E eu sou professora de História, assim como o Miguel, somos colegas, e sou museóloga também. E eu pesquiso a área de memória social e patrimônio cultural, mais especificamente História da cultura escrita. A filosofia, para mim, fora o marido filósofo, é só curiosidade, a princípio. E não conheço muita coisa do Adorno. Confesso que nunca me interessei muito em conhecer sobre a obra dele. Me interesso mais por outros autores, Benjamin, Hannah Arendt, enfim, mas o Marcuse sempre ficou para um segundo momento. Eu acho que o segundo momento chegou agora. Então, eu estou bem empolgada com esse grupo de estudos. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa de conhecer o autor e de discutir algumas das questões que para mim são problema em relação à Escola de Frankfurt. Eu acho que pode ser interessante. Vai ser um prazer encontrá-los toda semana. É isso. Obrigado. Acho que aqui na ordem está o Daniel. Daniel, tu consegue ligar a câmera, o microfone? Não sei se o Daniel está nos escutando, se ele conseguir ligar, né, a câmera e o microfone, senão a Emily. Emily, tu pode se apresentar, Emily, escrevendo, né, que a gente lê. A Emily, como eu comentava para vocês, também é, né, bolsista do projeto junto com o João e a Suzana, né, que desenvolve então as atividades de extensão do projeto, o projeto que caminha junto. E a Emily geralmente, né, nessa plataforma realmente ela tem dificuldades enfim, o computador, né, de ativar. Então, geralmente a gente tem usado o Skype para a reunião do projeto. O Alan aqui, né, falou ali que está ouvindo. O Daniel está escutando, mas com problema no microfone do computador. Bem tranquilo, Daniel. O Daniel é professor de filosofia, apresentar ele, né? É professor do município, professor do município aqui de Erechim, né? Também era professor da Escola Barão, né? Vocês sabem que fechou. O Daniel formado lá em Pelotas, né? Nós convivemos no mesmo período lá, embora nunca tenhamos nos encontrado ou nos conhecido por Pelotas, nos encontramos em Erechim. Mas é um prazer, né, Daniel, tu estar participando conosco. Seja bem-vindo. Já participou
do grupo, o ano passado, do ciclo de estudos Hannah Arendt, né? Conosco ali no campus presencial, e a continuidade aqui conosco. Seja bem-vindo e continue participando conosco, Daniel. Muito obrigado. A Emily está se apresentando, né? O Gabriel. Boa noite, Gabriel. Tu consegue ligar o microfone? Guilherme. O Gabriel tá. Conseguiu. Boa noite, Gabriel. Não estamos te ouvindo. Tu vai ter que clicar aqui no coisinha do microfone ali. Tá só com fone aparecendo para ti. Agora, se tu clicar no microfone, vai. Agora tá vermelhinho ali que tá cortado, mas se tu clicar no microfone, agora vai ligar. Não ligou, Gabriel. A Emily colocou ali, eu sou estudante de finanças aqui do Campus Erechim e já fui aluna do Daniel. Daniel, bolsista do projeto de extensão, como o professor comentou. O ano passado também tínhamos a Tainara, né, que tinha sido aluna do professor Daniel. Acho que o Guilherme pode ligar ali enquanto o Gabriel tenta, senão o Gabriel pode escrever também, né, Gabriel? Oi, pessoal, me escutam? Sim, Guilherme, boa Tentar noite. ligar aqui a minha câmera. Permitir. Iniciar. Agora eu consegui. Gabriel, boa noite. Boa noite aí. Pode ir, Gabriel. Editar é difícil, Gabriel, conseguir. Meu nome é Gabriel Thomas Weishaupt, eu tenho 19 anos, sou estudante secundarista, né, estudo pré-vestibular. Me juntei aqui ao grupo por convite do Alan, né, a gente é colega, camarada na UJS, né, ele mandou convite pra gente. Ele apresentou o grupo como um espaço para diálogo e para oportunidade para pesquisar sobre ética, estética e política. Tem muito interesse da minha parte. A partir disso, me juntei ao grupo. Obrigado, bem-vindo, Gabriel. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Guilherme, mas podem ficar à vontade para me chamar de Gui. Eu estudo História na Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu estou bem feliz em participar, então, desse grupo de estudos. Me interesso bastante por filosofia, sou mais curioso na área. No início desse ano, eu consegui ler esse livro do Adorno, Educação e Emancipação, lá em março, quando eu ainda tinha esperança nesse ano. Não sei se eu vou conseguir participar ao vivo de todos os encontros às quartas-feiras, porque, como eu estava conversando com o professor Miguel, as nossas aulas remotas já voltaram lá na UFES, né? Eu vou participar hoje porque a professora da disciplina está de licença, mas quando ela voltar, eu não vou conseguir participar ao vivo, mas vou acompanhando o que for gravado e também os materiais que forem sendo encaminhados no grupo de WhatsApp. Então, estou bem animado, me interesso bastante pelo Adorno. Acho importante, como ele diz, pensar uma educação para a contestação, para a resistência, para que Auschwitz não se repita. É isso. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado. Isso, na verdade, é uma tarefa, né, que o Alan já assumiu depois com a questão de um formulário de consultar a todos vocês qual é o melhor horário, a melhor data para a realização, né, da atividade. No início, né, muitas pessoas sugeriram outras datas e nós optamos por não mudar o horário e o dia,
porque às vezes a pessoa sugere, né, um dia e ela acaba não vindo e o evento e a atividade muda de data em decorrência dela. Mas a tarefa do Alan é fazer isso, né? Nós já conversamos também no outro grupo com os outros bolsistas, e depois disponibilizar a todos vocês justamente o material, né, para as discussões, para a leitura, o PDF, mas também para fazer um mapeamento de qual horário e qual dia fica melhor para que todos possam participar. Foi bom tu comentar, Guilherme, também o comentário do professor Miguel também vem nesse sentido. João, boa noite. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos escutando, João. Tá, eu não consigo ligar a câmera, então eu vou só falar. Tem um problema? Não, perfeito, João. Tá bom. Meu nome é João, eu faço engenharia mecânica no Instituto Federal, eu estou no 9º semestre e sou um dos bolsistas também do projeto de extensão do campo das ciências humanas na região Alto Uruguai. O meu conhecimento, vou confessar aqui que é bem pouco na área. A única coisa que eu tive contato foi com as matérias de ciências humanas no ensino médio. Então, é um início para mim, tanto no projeto de extensão, quanto agora, né, nesse grupo de estudos. Então, não conheço o Adorno, não tive muito contato com o material dele, mas estou disposto aí, então, a começar a acompanhar com vocês, né, novos assuntos aí que eu não tenho nada de contato. Obrigado, João, bem-vindo. E o João está com a tarefa, né, de pensar a questão da tecnologia, pensar a questão da relação homem-máquina, um pouco na proposta do projeto de ciências humanas, para dialogar justamente com as demais áreas, né, e aqui especialmente a engenharia mecânica, na tarefa que ele tem de conquistar os colegas, né, João? E está fazendo um interessante trabalho lá, nesse momento, né, em que a extensão se torna o nosso próprio campus, porque nós estamos em isolamento. O professor Miguel aqui já antecipou lá a sua apresentação. Depois, Priscila, consegue? Sim, já ligo a câmera, só um pouquinho. Se eu soubesse que ia ter câmera, eu tinha arrumado melhor meu cabelo. Ficado mais bonito. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Priscila, sou professora lá no Instituto também. Tenho formação em moda, né, bacharel em moda. E eu fiz mestrado em educação e agora eu estou escrevendo, então, o meu projeto de doutorado, também em educação. E eu já ouvi falar do Adorno, do meu mestrado, mas eu não tive um aprofundamento do trabalho dele. E achei que seria bastante interessante estudar um pouco mais, até para me ajudar na escrita do meu projeto. Então, por isso que eu estou aqui, para entender um pouco mais sobre o trabalho e a obra dele e fazer, quem sabe, um projeto mais para esse lado. Obrigado, Priscila. Bem-vinda. Raquel. Boa noite, Raquel. Acho que agora sim. Boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Só não vou conseguir ligar a câmera. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Raquel, sou formada em moda no Instituto Federal, também curso marketing e sou estagiária de comunicação ali no Instituto Federal. E agora faço parte como bolsista de extensão no projeto de núcleo de memórias, na qual o Alan nos fez um convite em participar do grupo de estudos. Eu achei muito interessante a gente dialogar mais sobre filosofia. Nunca ouvi falar sobre o Adorno, mas eu quero aprender mais sobre ele, entender mais os temas que ele fala, e é por isso que eu estou presente hoje aqui. Muito obrigada. Bem-vinda, Raquel, obrigado. Pessoal, se alguém, né, eu acho que nós temos, não sei se alguém entrou depois, que aí inverteu a ordem aqui da sala, mas aí poderia se apresentar. Então, eu preparei alguns slides, na verdade, né, apenas para nos ajudar
a essa apresentação inicial, e aí vai aparecer na tela para vocês o índice, né, dessa obra, Educação e Emancipação. Foram textos menores e oriundos, boa parte, de entrevistas, né, ou de palestras na rádio, que depois ou foram transcritas, algumas delas, né, pelo próprio Adorno, ou foram corrigidas e outras não. Na própria introdução vai ter uma advertência no prefácio para isso, né, o fato de Adorno de ser um autor bastante preciosista e não considerar a palavra dita da mesma forma como a palavra escrita, no sentido de talvez não uma autorização para simples transcrição, mas algumas, né, ele fez essa revisão, e esses temas então vão permear as nossas discussões. Então, a partir da metodologia, né, e de um tempo que o próprio grupo vai estabelecer ao andar das atividades. Então, a gente pensa que a atividade não dure uma hora. Hoje vai um pouco mais, porque nós estamos nessa introdução, mas que a atividade dure em torno de uma hora, ou um pouco mais, dependendo das discussões, e que nós tenhamos, então, uma leitura prévia do texto, né, e também uma leitura conjunta aqui de alguns elementos, e talvez dos textos menores até ali junto, e poder discutir. E nós teríamos, então, essa organização, que seria, então, no próximo encontro, né, trabalhar a introdução, né, a guisa de experiência, Adorno e a experiência formativa, depois o que significa elaborar o passado, a filosofia e os professores, televisão e formação, tabus acerca do magistério, educação após Auschwitz, educação para quê, a educação contra a barbárie, e o texto, esse que dá o título da obra, que na verdade é uma entrevista, né, onde ele fala, então, da dificuldade contemporânea, odierna, de experiências formativas, e que vai, então, dar o nome, né, a essa obra, Dialética, Educação e Emancipação. E eu antecipo, então, um pouco hoje algumas informações, de forma geral, do Adorno, no sentido que a gente possa conhecer, né, esse autor e esse pensamento. Então, aqui eu trago para vocês duas das grandes editoras que hoje, né, uma para a língua espanhola é a CAL, e para a língua portuguesa, né, é a Unesp, as grandes tradutoras da obra, né, do Adorno. E a partir um pouco dessas traduções, aqui tanto para o português como para o espanhol, e aqui eu vou pegar as traduções para o espanhol, para um pouco mostrar para vocês, né, a grandiosidade da obra desse autor para diversas áreas do conhecimento, né, especificamente para mim, né, a leitura filosófica, mas aqui a música, a comunicação e várias outras áreas, né, vão encontrar a psicologia, vão encontrar nas obras a literatura, vão encontrar nas obras do Adorno referenciais teóricos importantes, né, para suas reflexões. Nesse aspecto, então, essas duas introduções ali que estão, né, aqui da página da Cal e aqui da página do Adorno, elas vão situar alguns conceitos dos quais eu acho que são importantes para a gente fazer essa introdução. Primeiro, né, fala, então, aquilo que o professor Miguel já comentava antes, de um autor da escola de Frankfurt. Depois, da teoria crítica da sociedade. Aí depois vai falar que ele é da primeira geração da teoria crítica da sociedade. Temos o período dele no exílio nos Estados Unidos, até 50, mais especificamente, e depois o retorno de Adorno para a Alemanha, né, para o processo de reconstrução da universidade e da academia, né, após, então, o término, em 45, da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desses elementos, né, eu trago para vocês assim, algumas informações para a gente entender. Essa foto aqui, que eu passo aqui, é da Universidade, do Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt, hoje, né, é um prédio atual, e ele tem origem, né, nesse prédio antigo aí, que é de 22 de junho de 1924. Em 23, um grupo, né, de jovens pesquisadores de várias áreas, eles se reúnem, né, para um estudo, um simpósio sobre o marxismo. E esse é o considerado núcleo, em 23, fundador dessa corrente e teoria que a gente está tratando. E aqui há dois termos, né, que definem. Quando a gente fala de escola de Frankfurt, nós falamos daqueles que eram ligados, funcionários da universidade naquele período. Quando a gente fala em teoria crítica da sociedade, a gente está falando especificamente da articulação desse grupo com outras pessoas, né, que foram agregando, que foram
se juntando e depois, né, foram para o exílio junto dos Estados Unidos. Aqui vai aparecer, então, alguns autores dessa primeira chamada primeira geração, e aqui vai aparecer o Herbert Marcuse, né, que é um autor que na filosofia, no TCC de filosofia, foi trabalhando, né, a obra do Herbert Marcuse, e é um autor que eu tenho ele na primeira linha de preferência, na linha teórica. Depois, quando eu fui fazer o mestrado, né, o Adorno, ele é um autor mais reconhecido no âmbito da filosofia, então foi possível encontrar orientador para trabalhar o Adorno, mas Marcuse é mais difícil ainda no âmbito da filosofia o reconhecimento a ele, né? Só destacando que Marcuse esteve em 64 no Brasil, provocando os jovens, né, contra a ditadura militar aqui. Ele também tem grande atuação nos Estados Unidos, junto com Angela Davis, enfim, outros tantos autores na militância mais propriamente. Aqui tem o Benjamin, né, o Walter Benjamin, que pensa então a questão da arte, toda a questão da áurea e da questão da reprodução da arte na sociedade de massas, na sociedade moderna. E o Benjamin, né, ele morre então na fronteira entre a França e a Espanha, se suicida, né, naquele processo de fuga então do regime nazista. Depois tem, né, o Léo, o Eric Fromm, que é um autor, né, para psicologia bastante importante. Nós temos dessa primeira geração o Max Horkheimer, né, e o Theodor Adorno. Então, esses autores compõem a primeira geração da escola de Frankfurt. Atualmente, infelizmente vivo, e quando eu digo infelizmente vivo, porque para a filosofia é mais difícil estudar pensadores vivos, né, vai que eles mudam de ideia. Nós temos a segunda geração da escola, formada pelo Habermas, né, um autor hoje dos mais conhecidos na área da comunicação e também da filosofia, e quando se fala em teoria crítica, o Habermas está criando ovelha no interior da Espanha agora, então largou assim a vida pública, né, mas o Habermas é um autor bastante, embora eu não gosto e tenha minhas críticas, sempre em eventos gosto de falar mal do Habermas, mas é um importante autor dessa teoria. E aí outros, né, que vão aparecer os nomes aí, entre eles um autor sim, que eu gosto muito, né, e que acho que tem muito a contribuir para pensar as nossas questões da filosofia política e da ética contemporânea, que é o Axel Honneth, né, que tem a última obra dele, que é a obra Reificação, também tem a Gramática Moral dos Conflitos Sociais. É um autor muito interessante, né, para a gente pensar a relação da filosofia com a nossa contemporaneidade. Então, só para situar vocês nesse aspecto, né, do que a gente está falando. Quando a gente fala em teoria crítica da sociedade enquanto trabalho interdisciplinar, porque o que acontece? Naquele grupo ali que eu colocava para vocês, aqui, o único filósofo de formação aqui era o Marcuse. Por exemplo, o Max Horkheimer, que vai ser o administrador do grupo, inclusive trabalha nas publicações e no sustento do grupo durante todo o exílio nos Estados Unidos, era psicólogo, né? O Habermas é da área da comunicação. O Adorno, a formação dele é em música e em literatura. Depois, né, no trabalho interdisciplinar, então por isso o Instituto de Pesquisas Sociais da Escola de Frankfurt é um trabalho interdisciplinar, né? Então eles criam uma metodologia e uma forma de trabalho coletivo que, né, vai ser olhado por várias áreas do conhecimento. Especificamente, né, eu olho o viés filosófico, mas, por exemplo, a Paloma, né, que é minha bolsista de pesquisa nesse momento, está então fazendo uma leitura da questão da moda e a questão, né, da propaganda. Ela faz uma leitura, enfim, né, do ponto de vista das ciências sociais. Existe uma série de outras possibilidades aqui, como eu comentei com você, seja da literatura, seja da psicologia, de fazer leituras diversas. E o que caracteriza essa teoria, essa escola, é uma leitura marxista, mas aqui uma leitura pós-marxista, no sentido de tentar reinterpretar Marx, pensando que eles são judeus na Alemanha, em que as teorias de Marx começam a ser questionadas, porque os trabalhadores começam a aderir, então, ao regime nazista, e há toda uma necessidade de entender, para além do tempo livre, para além da questão do trabalho tratados por Marx, por que essa adesão dos trabalhadores a um regime, naquele momento, né, totalitário.
E aí surge, com muita força, então, uma retomada, uma releitura também da obra do Sigmund Freud, né? Seja a teoria dos instintos, seja o mal-estar da cultura, o mal-estar da civilização. É uma obra muito, muito importante para se entender a teoria crítica. E dois outros autores, né, da filosofia, é o Nietzsche, especificamente para o Adorno e para o Benjamin. O Nietzsche vai ter uma centralidade muito grande, né, no seu pensamento, e uma grande influência de outros autores, como Kant, mas especificamente aqui para a teoria crítica da sociedade, né, o nosso conhecido dos historiadores aí, o Hegel. O termo teoria crítica, né, ele é um termo cunhado pelo Horkheimer numa obra, né, num texto que se chama, então, Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Ele vai fazer uma crítica. Tá liberado aqui o acesso, acho que quando ele tentar, ele vai conseguir. Tem esse texto, né, é um texto tradicional para a compreensão da teoria crítica da sociedade, que vai fazer uma crítica ao positivismo das ciências sociais e propor, então, uma interpretação, né, não afirmativa da sociedade, e vem ao encontro de alguns elementos que a gente pode comentar e delinear a partir do que a gente pode nomear de dialética negativa, né, a partir tanto do Marcuse, mas principalmente do Adorno. Aqui eu passo, né, um pouco para vocês terem uma ideia. Aqui o catálogo da editora Cal, né, só para vocês terem uma ideia. Sobre música, por exemplo, essas são algumas das obras, né, do Adorno. Ele se dedica muito a questões técnicas da música, a elementos de composição, a leitura de partituras, enfim, a analisar músicas e composições e escrever sobre a teoria estética a partir. Então, isso vai compor boa parte do repertório do Adorno. Então, há muitas faculdades de música que vão estudar o Adorno simplesmente pela análise que ele tem, enfim, né, no âmbito musical, no âmbito técnico. Eu, como, né, não entendo de música como uma colega Priscila, retiro, né, aí, então, as reflexões, enfim, os elementos da reflexão sobre a estética. Ele tem um método, né, um método sociológico, tanto uma crítica à sociologia positiva como a proposição de uma teoria de interpretação, de revisão da sociologia alemã, né? Então, vai ter os escritos sociológicos 1, 2, 3 e os escritos templanos sobre a sociologia, né? São também outro âmbito de atuação, de conhecimento, né, e de leitura das obras do Adorno. Sobre cultura e sociedade, aqui, né, vão ter várias obras que vão possibilitar a mínima muralha, escritos templanos, dentre outros, que vão possibilitar pensar a indústria cultural, vão pensar a sociedade de massa e vários outros conceitos, né, que o Adorno e a teoria crítica, então, possibilitam para a filosofia contemporânea. Para a própria filosofia, vamos ter, então, várias obras, e dentre elas, né, essa última, que é a obra Dialética Negativa, que eu proponho, então, não que a gente vá falar sobre ela totalmente hoje, mas que a gente possa dialogar um pouco após essa primeira introdução. O Alan chamou de palestra, né, eu não chamaria de palestra, na verdade é uma conversa, e aqui uma conversa no sentido de uma iniciação à leitura do autor. Cada um de vocês vai, na leitura da obra Educação e Emancipação, ter uma experiência própria com Adorno, e vamos discutir. O objetivo é a leitura e a discussão, mas é importante a gente situar uma série de conceitos e questões, e é isso que eu estou propondo, no sentido de, quando a gente falar desses conceitos, a gente possa fazer, né, aqui o processo de iniciação, justamente pelo que vocês colocaram, que há o interesse, né, mas não há ainda a leitura. Acho que o Guilherme colocou ali que leu a obra Educação e Emancipação, mas nos demais não há ainda a leitura da obra do Adorno, então acho que é interessante a gente se aproximar. E é um autor que possibilita muito aquilo que o professor Miguel falava antes, no diálogo, né, na discussão, com alguns elementos próximos, né, ao que, por exemplo, Paulo Freire desenvolve. E a teoria crítica ela vai ser criticada, vai ser questionada por ter pensado, né, alguns modelos
bem avançados para sua época, que hoje, né, talvez não sejam, ou sejam, por exemplo, as suas teorias enquanto leitura pós-colonial, ela possui, em alguns autores, e eu acredito que, eu defendo sempre que o Adorno não é o caso, uma leitura muito os pensadores decoloniais fazem hoje, né? Eles ficariam muito mais próximos ao que foi a filosofia da libertação na América Latina, ou seja, uma leitura de contexto pós-colonial, mas não decolonial. Mas em alguns elementos, né, e eu tenho um texto sobre isso, que trata a dialética negativa e o pensamento sobre o bem viver na América Latina, e eu acredito que alguns elementos são muito próximos, embora, né, reservado o seu contexto de vivência e de escritura, essas questões elas não se colocavam lá da maneira como hoje nós as compreendemos, né, e com a importância que hoje nós visualizamos nesses escritos. A obra, então, que a gente está comentando agora de forma mais específica é a obra Dialética Negativa. Aqui eu coloco a obra, né, mas na verdade é um método, uma teoria, ou uma perspectiva, melhor falando, né, um prisma para pensar a filosofia, mas ela é concretizada, enfim, numa obra que trata sobre esse método, do final da vida do Adorno, onde ele se propõe aqui a trabalhar 3 outras questões, né, que é no âmbito da epistemologia, e aí vai entrar a questão da educação, essa obra que a gente vai falar de educação e emancipação, se propõe a questão da estética, e ele desenvolve uma longa obra, né, que é a teoria estética, e ele não tem tempo, ele morre, né, não tem tempo de propriamente revisar essa obra, ela é publicada, então, nos primeiros escritos, e a terceira obra é uma obra de filosofia moral, que ficou só no curso, né, ele proferiu um curso sobre os limites da filosofia moral, e morreu antes de publicar, então nós temos só a transcrição do curso, e para mim aqui é seria uma das grandes obras, né, de relevância do pensamento filosófico, e aí nos resta aquilo que ele quis dizer, né, aquilo que ele disse para os alunos, e o debate dele com os alunos. Mas isso a gente pode voltar, né, num outro momento. Aqui é interessante a gente situar que a dialética negativa ela está numa crítica ao que ele vai chamar de compulsão à identidade, que reina, segundo ele, no modelo dialético, desde Platão até Hegel. Então, que no processo de antítese, tese, antítese e síntese, haveria um processo de compulsão, onde, na linguagem popular, nós podemos dizer, isso vai aparecer aqui nas imagens depois, a contradição, o não idêntico, ou a exceção, ela acaba por confirmar a regra e não por negar, né? Então, as particularidades na análise do Adorno, elas servem para justificar padrões sociais, né? A dominação do humano, como ele vai situar em outros momentos, e não como forma crítica. Então, a proposta dele aqui é uma inversão desse movimento dialético, assumir a dialética como na proposta do próprio Hegel, que ele vai analisar que em alguns momentos tinha uma perspectiva, então, de uma negação determinada que fosse realmente negação e não só afirmação. E vocês que recordam, né, a dialética do senhor e do escravo do Hegel, vocês vão lembrar desse movimento, por exemplo, do escravo que nega o patrão e que nega o senhor, né, patrão, eu estou aqui pensando hoje, e acaba reproduzindo esse modelo. Também na leitura, por exemplo, que o Freud faz do parricídio, da morte do pai primordial, ou da revolta dos filhos contra o pai, naquele movimento dialético também vai aparecer a continuação, então, do domínio, né? O filho mata o pai opressor, mas assume um processo opressivo sobre a mãe, sobre as irmãs e sobre os demais. Isso é algo importante que o Marcuse vai traduzir esse aspecto, e também a Hannah Arendt vai traduzir esse aspecto, para pensar a questão da revolução, né? Como que as revoluções na história ocidental são revoluções frustradas, ou perdidas, ou traídas, porque a superação de um processo de domínio do humano se dá, na análise deles, pela continuidade, ou, em algumas vezes, pelo aprofundamento, enfim, dessa relação. Isso o Adorno vai chamar, então, do movimento dialético positivo, né, afirmativo,
ao qual ele vai se contrapor. O termo dialética para Adorno aparece em 2 obras. Aparece na obra Dialética do Esclarecimento, que é a obra que, se vocês, né, pesquisarem sobre Adorno, que vai aparecer. Essa obra ela foi escrita conjuntamente com Horkheimer, e depois essa obra, em 47, e essa obra de 1900, aqui botei 96, na verdade é 66, a publicação dela, que é a obra, então, madura, autoral, do Adorno. Por que eu digo madura? Porque o Adorno, de 44 a 47, estava escrevendo uma obra que ele dedica a Nietzsche, que é a Mínima Muralha, uma obra escrita em aforismos, né, de forma sistemática, e a Mínima Muralha é um termo que vai de crítica a Aristóteles, né, porque uma das obras que hoje dizem não ser de Aristóteles é a Máxima Muralha, e o Adorno, então, resolve estabelecer a Mínima Muralha, ou Graéculos, o pouco de grego, né, que é a tradução dessa obra. E ele estava escrevendo essa obra, que ele considerava muito importante, e por uma questão que a gente entende pouco hoje, que é de subsistência, o Horkheimer, então, né, exige que, como diretor financeiro do grupo, exige que ele entregue os textos, enfim, para poder receber o salário do mês, o repasse, né, dos recursos para a sobrevivência no exílio. Ele junta lá um monte de texto que ele tem, manda, né, o Horkheimer botam outros textos dele lá e publicam essa obra Dialética do Esclarecimento. E que, para sorte dele, porque precisava de recurso financeiro nessa época, mas para azar da obra dele, da história do pensamento da obra dele, essa obra é que todo mundo lê, todo mundo comenta, e quando se fala em teoria crítica, ou Escola de Frankfurt, é a obra que todo mundo tem na cabeceira, né? E aí eu convidaria vocês a ler a Dialética Negativa e relativizar, enfim, a obra Dialética do Esclarecimento. Ou ler ela como uma obra do Horkheimer, porque me parece que a segunda parte, que é do Horkheimer, ele, enfim, se dedicou, para ele essa é uma obra madura. Então, acontece, né, eles já tinham esse sistema CAPES que nós temos hoje de alta produção, então acontecia isso no mercado editorial. O Adorno vai propor na Dialética Negativa, principalmente pensando em conceitos como emancipação e como liberdade, mas aqui especificamente liberdade, uma análise, então, desse ponto de vista, e aí ele toma o nazismo como chave interpretativa, né, a partir dessa afirmação de que isso não pode voltar a acontecer, ou isso não poderia ter acontecido, no sentido de que, se não é possível explicar o que é a liberdade, porque a liberdade explicada do ponto de vista afirmativo, né, seja do positivismo, ou seja, aqui, da liberdade liberal criticada pelo Adorno, significa, ao afirmar a liberdade, negar todo o processo, toda a história humana de não liberdade. Então ele vai propor uma inversão, e a Dialética Negativa parte desse definir o que é a partir do que não é, né? Então, para ele tem o nazismo como essa negação da liberdade humana, e a partir desse estado de não liberdade ele propõe, então, enquanto negação disso, que se pense modelos, né, filosóficos para se pensar, ao mínimo, esses 3 temas, né, a epistemologia, a estética e a moral. E aí a dialética, nesse aspecto, né, vai trazer, então, para além dessa ideia de social, para essa ideia de unidimensional, por essa ideia de uma sociedade única com determinados modelos estabelecidos, ele vai trazer justamente a proposta de um pensamento que dê conta da diversidade, que dê conta da pluralidade, ou que dê conta do fato do que ele vai chamar de não ente, do conteúdo, ou seja, de que há um social que é uma segunda natureza, mas que a sociedade possui um nexo causal, e esse nexo causal é formado pela diversidade, e aqui, especificamente na sociedade de massa, que ele vai chamar, ou na sociedade moderna, ele vai analisar, então, que existe uma compulsão à identidade, ou seja, uma eliminação, um aplanamento de todas essas diferenças, e a proposição de um modelo único, né? E quando tem a exceção, essa exceção ela viria, então, para confirmar a regra. E aí ele vai discutir um texto, por exemplo, muito importante sobre a questão negra, né? E ele vai dizer, por exemplo, discutindo esse tema, o quanto
que por vezes, para incluir o indígena, ou para incluir o negro, ou para incluir o cigano, se precisa que esse assuma um modelo, tá? Para que ele seja aceito e glorificado dentro daquele modelo que é externo e que é da sociedade opressiva, e não pela sua diversidade, pela sua pluralidade. E aqui, quando a gente fala, né, do bem viver, é bem interessante pensar nisso, porque muitas vezes, na questão indígena, a sociedade, para valorizar, quer achar no indígena uma série de valores que são da nossa sociedade do trabalho, da nossa sociedade, né, que segue, por exemplo, aqui, a ideia de progresso das forças materiais de produção, a ideia de progresso como dom de Deus, quem trabalha mais, né, Deus abençoa mais e tem mais, por isso, a teoria do mérito, como vocês, né, sabem. Então, o Adorno procura desmascarar, questionar, né, e trazer essa contradição para dizer que, embora nós possamos falar de uma sociedade total, ou do regime totalitário, ele é apenas a tentativa de tornar unidimensional ou uma massa, mas que a sociedade histórica, é o termo que ele vai utilizar, ela permanece, é plural, é contraditória, e por isso, né, capaz, né, daquilo que o Guilherme comentava ali, que é a imaginação, né, que é essa faculdade mental de ir além de mundos, né, estabelecidos, de projetos conhecidos. A dialética negativa, nesse aspecto, né, se aposta contra o termo não o termo ideologia, mas contra a ideologia como nós a pensamos a partir da formulação marxista, né, com o propósito, então, desse questionamento. E o termo utilizado pelo Adorno para esse questionamento da ideologia é o termo indústria cultural. Então, ele procura superar aquela dicotomia aquela oposição entre arte superior e arte popular, e ele vai trabalhar o termo indústria cultural, né, no sentido de quando a arte, quando a cultura, a literatura, a música, a filosofia, ela é utilizada, então, transformada em mercadoria, né, para, primeiro, o lucro pela venda da mercadoria, mas, mais fundamentalmente, pela introjeção de princípios, né, e de valores, e pela padronização do ser humano, né, saindo, então, transformando num social abstrato aqui, afirmativo. Então, a dialética se compromete com essa crítica à compulsão à identidade. Eu procurei na internet alguma imagem para falar de compulsão à identidade, apareceu aí as compras, mas a gente pode pensar vários outros exemplos, né, dessa padronização, dessa unidimensionalização, né, do afastamento, então, do caráter plural. E a dialética negativa tem um sentido, então, de filosofia de negação determinada da sociedade, da realidade vigente, tida como a história humana de não liberdade, e ela vai propor, assim, esse aspecto de uma irrazão ou uma irreflexão, justamente porque o Adorno tem presente que quem vai julgar é o tribunal da sociedade estabelecida, e o tribunal da sociedade estabelecida, como Marcuse chama, o tribunal do princípio de desempenho, é o tribunal da ideologia dominante, ou, né, podemos dizer aqui, né, a lógica da unidimensionalização. Se a gente fizesse uma atualização, quem está hoje cumprindo isolamento social, quem está em casa, na análise de boa parte das pessoas aqui da nossa região, é preguiçoso, é vagabundo, não quer trabalhar, é um monte de termos, etc. Porque quem julga o certo ou o errado, ou o que nós fazemos nesse momento, aqui, né, em termos de Estado, não de região, é uma ética protestante, né, espírito do capitalismo, como trata o Weber, e é uma associação do trabalho como labor, né, como sacrifício e, nesse aspecto, merecimento. Então, só para trazer... Então, hoje, falar, por exemplo, aqui, né, em isolamento social é irrazão, é loucura frente a um tribunal que julga, né? E aí a gente comentava no início, aqui, antes de começarmos o encontro, a dificuldade que nós temos, por exemplo,
de compreender a seriedade que é a pandemia na nossa região, nós temos uma servidora pública federal do campus Sertão e da Universidade Federal da Fronteira Sul, que falece de Covid-19, e nós só ficamos sabendo nisso pelos nossos grupos internos ou pelos nossos e-mails, né? Jornal, revista, enfim, nada na região noticia isso. Então, nos parece que a normalidade, né, da pós-pandemia, que a gente enxerga pelas nossas janelas ou pelos nossos carros, ela possui aqui um ente, aqui possui para nós uma contradição, mas nos nossos jornais, nos nossos noticiários ou nos panoramas da prefeitura reestabelecendo aulas, isso não pode, né, vir à tona, porque justamente vai contradizer, né, isso. Então, isso tem que ser transformado numa exceção que vai confirmar a regra geral, né? Então, já morreu 1.000 pessoas no Brasil, hoje morre só 999, então a pandemia acabou. Só chamando o tema aqui da pandemia, porque é algo atual para a gente pensar isso. Então, quando eu vou falar dos indígenas, por exemplo, né, nós iniciamos esse ano o projeto, junto com o professor Miguel, junto com o NEABI, de apoio aos povos indígenas. No início, em março, o Campus Erechim começou a produzir uma série de equipamentos, como vocês todos acompanharam. E nós conseguimos alguns parceiros para que doaram álcool, né, e que doaram embalagens. E pasmem, quando 2 desses parceiros ficaram sabendo que a destinação não era para o Hospital Santa Terezinha, e sim para a terra indígena Mato Preto, eles pediram para que isso não ocorresse, porque na concepção deles eles queriam ajudar trabalhadores e não índios. E aí, vejam bem, quando eu digo que o índio não trabalha, eu estou falando de uma cosmovisão, eu estou falando de uma leitura de trabalho, né, que não compreende o outro modo de viver aqui, né, a menos de 20 quilômetros, e, né, dos povos originários do nosso estado, da nossa região. Então, nós temos um processo aqui estatal, né, de colonização, não só da expulsão física do território da região, mas também de uma expulsão do ser, né, do saber, do poder, e aqui materializado no saber como o aspecto epistemológico, né? Então, os conhecimentos deles, as formas de vida e o trabalho deles, né, não cabe, né, do nosso. Não, mas tantos indígenas lá da terra Mato Preto trabalham na Aurora. Não, então eles são trabalhadores, né? Então, vejam essa dificuldade. Então, por que o projeto, o auxílio de 4.800 da reitoria foi bem interessante, bem importante para o nosso projeto, por exemplo, de apoio aos indígenas? Porque os 4.800 da reitoria do IFRS não distingue, né, qual é a forma, qual é o modelo de trabalho ou de vida que as pessoas assumem para elas receberem, né? Na prática, uma das empresas grandes que estava nos ajudando naquele momento, que resolveu não nos ajudar mais, porque o álcool ia para os indígenas, na verdade ela tinha demitido os seus trabalhadores, boa parte dos seus trabalhadores, e ela queria que nós levássemos as cestas básicas para esses trabalhadores. Porque a manchete que saiu dessa empresa, né, e outra hora a gente pode compartilhar isso, era de que eles estavam ajudando os trabalhadores em crise da pandemia. Então, mesmo na pandemia de Covid-19, mesmo no ano 2020, a solidariedade, ela é, nesse modelo, né, de sociedade que nós estamos conversando, e que o Adorno, enfim, tenta procurar alguns elementos para compreender, ela é seletiva, né? Quem é digno, quem é merecedor, quem é o cidadão de direito que a minha cesta básica ela pode chegar. A dialética negativa, então, ela causa, né, e o Adorno chama isso vertigens, ou seja, e aqui ele vai falar do conceito de solidariedade como um impulso, né, que quase natural com aqueles que sofrem, mas ela gera essas fissuras, né, esse desconforto, e o Adorno vai propor, então, que esse desconforto, em termos epistemológicos, seja uma aproximação do conhecimento, uma aproximação do conteúdo, né, a partir de um pensamento de modelos, e não um pensamento previamente determinado. E nesse aspecto, enquanto uma filosofia de modelo, e aqui eu chego, né, no último momento, então, e retorno assim, para a gente discutir, para ouvir vocês, e também para nós já encaminharmos para o próximo encontro, a leitura, né, desse primeiro texto. Aqui eu trago, então, nessa perspectiva de uma filosofia de modelos, esses 3 temas, né?
pensar a questão da educação formativa, e aqui é muito importante a contribuição de Adorno para a gente pensar o processo de semi-formação. Quando a gente vai falar do processo de semi-formação, é muito próximo do que o Paulo Freire vai falar, justamente de um processo de alfabetização e pós-alfabetização. E se a gente pensar e acompanhar assim, a educação, quando voltada, entre aspas, para o mercado de trabalho, tem muitos elementos dessa semi-formação, né, porque a gente aqui está discutindo se lemos ou não lemos filosofia, antes nós estávamos comentando, né, professor Miguel. Mas quando essa discussão ela vem à tona, a primeira coisa que eu já sei é que vocês são filhos da classe trabalhadora, que vocês, né, tiveram que pagar a faculdade, que vocês tiveram que trabalhar para se sustentar. Porque se vocês estudassem nas melhores escolas do estado do Rio Grande do Sul, aquelas que hoje cobram 5 a 10 mil reais de mensalidade, nunca teriam deixado de estudar filosofia, porque a elite brasileira nunca tirou a filosofia do seu currículo. Tá? Então, esse é para quem serve esse tipo de pensamento, que a gente precisa se colocar, e o Adorno vai nos ajudar a pensar nesse aspecto, né, o que é educar, para que se educa. Quando alguém diz, olha, eu tive pouca filosofia, ou eu ouvi falar de filosofia no ensino médio, se vocês pegarem qualquer currículo das escolas mais caras de Porto Alegre, filosofia na pré-escola. Tá? Então, isso é uma realidade que a gente precisa analisar. A questão da estética, né, na sociedade administrada, então como que a arte ela é usada, né, para ascensão social, para o status social, e também na questão, hoje pensando o consumismo, né, da sociedade capitalista, como isso é utilizada. E aqui o terceiro, né, que é o questionamento então da moralidade política, a partir das perspectivas de uma moral negativa, para pensar a questão do sofrimento humano e de como que o sofrimento humano, na concepção do Adorno, pode, então, ser trazido para a história da filosofia, para a história do pensamento ocidental, como algo que foi esquecido, que foi deixado de lado. Então, o meu objetivo era compartilhar com vocês alguns elementos gerais, né? Aí a gente vai intitular do método dialético negativo do Adorno, justamente para situar, então, abrir para vocês e voltar aqui para o nosso slide inicial, que são esses temas que nós pretendemos ler juntos e propor que vocês leiam antecipadamente, depois que a gente possa ler e ir discutindo, né? Nós não temos o propósito, o objetivo de dar conta da obra, embora o projeto terá tempo para isso, mas de poder discutir. E aí vocês vão se assustar, por exemplo, quando a gente pegar a obra, quando a gente pegar o tema, por exemplo, que o Adorno trata da televisão e da formação, vai estar falando do uso da televisão nos anos 60 nos Estados Unidos e como que a educação à distância poderia ser prejudicial ou não. Aí alguém vai, mas esse é o nosso discurso, nosso diálogo hoje nas atividades pedagógicas não presenciais. Né? Sim, né? Existe uma série de elementos aqui na discussão do Adorno que eles são muito, muito atuais, né, no nosso pensar a educação e a educação profissional e tecnológica no Brasil, né, e os motivos para o que se educa. Então, a pergunta dele, o fundo vai ser essa, né, e a resposta dele vai ser: nós educamos para a imaginação, e quando ele diz depois, Guilherme vai lembrar, educar para a imaginação, né, para a sensibilidade, para não apenas saber montar, mas saber criar, saber, etc., é uma educação para a emancipação. Né? E aí o conceito de emancipação para o Adorno vai ser muito próximo do que o conceito de emancipação para Kant, que é a capacidade, né, de dar leis, de ditar leis para si próprio e não seguir leis de outros, né, que é o que o Kant vai chamar de autonomia. Né? Então, a autonomia é a capacidade de ditar, né, algo de adultos. As crianças devem ser preparadas, ensinadas para isso, mas o homem adulto, ou o homem esclarecido, ou o homem, né, do iluminismo, é o homem da capacidade de pôr, né, regras para si próprio. Pessoal, eu gostaria de ouvir vocês, né, que vocês pudessem comentar a partir disso que eu falei, o que chama atenção, assim, no sentido, isso eu ouvi em tal lugar, isso interliga com tal obra.
gostaria de ouvir vocês, porque senão eu vou falando. Já que ninguém interrompeu, eu fico falando sozinho. Oi, professor Giovanni, posso fazer uma pergunta? Talvez seja uma pergunta que outras pessoas saibam, mas é que eu trabalhei muito na perspectiva do pós-estruturalismo, né? E quando eu ouço você falar do estruturalismo, eu ainda tenho um pouco de dúvida do pós-estruturalismo, das teorias pós-críticas, né? E quando eu ouço você falar das teorias críticas, eu ainda tenho um pouco de dúvida. Qual é a diferença das teorias pós-críticas para as críticas? Se tu pudesse me ajudar, porque como eu estudei mais as pós-críticas, eu fiquei com essa dúvida. Ligar o microfone. Quando eu falo quando eu falava, por exemplo, da filosofia da libertação, né? A filosofia da libertação, ela nos propôs, por exemplo, no Brasil, para o âmbito da filosofia e para o âmbito da teologia, por exemplo, pensar a América Latina de um certo afastamento, né, com a Europa como norte do pensamento, mas ainda muito balizada por esses valores incorporados. E como se fosse possível um pensamento totalmente apartado, né? E aqui nós temos o que nós vamos chamar de teorias, né, críticas nesse momento, ou, como podemos dizer, pós-coloniais, que são teorias que pensam o processo da pós-colônia, mas no sentido mais bélico, mais físico, né? Então, cessou o domínio físico, cessou a presença militar, cessou a dominação. E as teorias, que o Adorno, o Marcuse fazem isso, e as teorias hoje decoloniais, então, pós-estruturais, elas tratam disso, é pensar, né, que houve uma introjeção, que houve uma modificação epistemológica na forma como Quijano trata, né, do saber, do poder, do ser, do saber e do poder, e que isso continua, né? Então, nós temos o processo de colonialidade, que é um processo de presença bélica, de presença física, de dominação, e nós temos um processo que transpassa esse momento, que é a colonialidade. Então, o combate à colonialidade é uma das grandes críticas que a teoria crítica não teria exercido, né? Quando a gente começou a falar no Brasil, por exemplo, em ditadura militar, ditadura ou em totalitarismo, etc., vocês recordam que quando a gente fala em domínio, as pessoas imaginam um exército, né? Lá fala um soldado indo ao Supremo Tribunal Federal, etc. Mas os pensadores, né, decoloniais e pós-coloniais, eles tratam justamente como que isso foi introjetado em valores, em princípios, né, e na forma de agir. Se vocês pensarem a questão, por exemplo, o que é cabelo bom, o que é cabelo ruim, o que é bonito, feio, enfim, isso são formas, né, que nós introjetamos ao longo da história, e que é preciso, assim, essas desconstruções, né, para que a gente possa compreender, então, a importância da diversidade, da pluralidade, e o ente para além desses estereótipos. E aí, nesse aspecto, por exemplo, seja o movimento negro, seja as causas, as lutas indígenas, elas ajudam nesse sentido, né? O professor Miguel não gosta muito que eu comente isso, né? Mas já que estamos quase 8h30, Miguel, por exemplo, quando a gente leva estudantes a visitar as missões, né, lá próximo da terra do Miguel, quando a gente leva lá as reduções jesuíticas, os guias, geralmente, eles vão apresentar as missões para os nossos alunos, diferenciando entre índio bom e índio mau. Índio bom era aquele que colaborava e que aceitava cantar Guarani, as músicas ensinadas pelos jesuítas. Índio mau era aquele que se rebelava e que não aceitava cantar e levantar a parede para os jesuítas. Então, aqui, né, o processo colonial e a colonialidade, uma é a presença física, a outra, né, ao domínio, então, do ser, do saber, do poder, que perpassa, né, hoje, se vocês já conheceram São Miguel, vocês vão ver os indígenas passando fome e vendendo artesanato na porta da redução, né, da terra da Unesco, e vão ver as grandes lojas lá vendendo os artefatos industrializados, fingindo que são artefatos indígenas. E o discurso,
de que há o índio bom e o índio mau, por exemplo, aqui pensando nesse caso. Mas, né, tem outros elementos, enfim, que a gente pode pensar de forma diversa, Priscila, mas eu acho bem interessante, né? Aqui a Fronteira Sul, o Guilherme está num curso que tem, né, a perspectiva decolonial, seja a Fronteira Sul como a UNILA, também o decolonialismo tem, né, os seus limites, e na minha perspectiva o Marcuse e o Adorno possuem alguns elementos de diálogo e alguns elementos. Porque por que eu digo isso? Porque a Europa, né, e aí o professor Miguel, a Cristiele e a Camila, que são, né, da área da história, vão me explicar melhor que eu. Quando a gente fala de europeu, a gente fala de uma coisa como se fosse um ente só, né? E a Europa tem os seus processos internos, tem as suas diferenças, né? Quando a gente fala de Alemanha, aí, a unificação é tardia, enfim. Então tem todo processo de diferenças e de diversidades lá, que nós, quando tratamos a Europa, a gente trata como uma coisa só, né? E que não é uma coisa só. Então, eles já pensaram também muitos elementos desses processos internos, né? A própria formação aí, no caso, assimilação e outras coisas que envolvem os judeus, né? No caso, eles, judeus, na Alemanha pré-nazista e depois no exílio. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Quando ele está se tratando sobre a exceção e a regra, é no mesmo sentido de quando a gente diz que a exceção não justifica a regra, por acaso, quando alguém fala que é contra as cotas, por exemplo, e diz que tem negros em espaços de poder, alguns negros em espaços de poder, e justifica que não é necessário das cotas, ele está falando nesse mesmo sentido, da exceção e a regra? Sim, no movimento dialético, né, a tese, a antítese, aí nós temos um momento afirmativo, né, que é um momento, então, do levantamento das premissas e aí nos silogismos tradicionais, né, da premissa universal, da premissa variante, né, ou seja, particular e da conclusão, e nós temos depois um momento decrescente, que é a dialética, o movimento negativo, onde se desce, então, enquanto negação determinada, e se vai analisar esse movimento afirmativo. E nesse aspecto, o que ele trata é justamente isso, é que há uma interrupção nesse momento da dialética descendente, ascendente, né, da descendente, como o Hegel trata, e que a regra passa a ter a exceção como sua afirmação. E aqui eu vou dar um exemplo, como eu imagino isso, e é um exemplo muito polêmico, né, mas nos ajuda a isso. Por exemplo, a agricultura, vamos pensar assim, de produtos orgânicos. Ela pode ser uma alternativa, ela pode ser uma série de coisas. Mas ela pode também ser apenas, se a gente imaginar uma barragem, ela pode ser apenas o ladrão da barragem, ou seja, onde permite escapar um pouco de água para que a barragem não estoure. Por quê? Porque numa sociedade que compra tudo igual, enfim, come agrotóxico e etc., a produção de um produto específico tido com mais qualidade, tido com mais valor e não sei o quê, pode ser só essa exceção para agradar um público Y que poderia, de outra forma, colocar o sistema em perigo. Aqui a gente pode falar do artesanato, né? Enfim, a produção, pensando na tua área, né? Na área de vocês, por exemplo, o que significa uma peça personalizada dentro de por exemplo, de um universo de vestimentas e de moda uniforme, por exemplo, né? O que isso opera dentro da exclusividade que pode ser compreendido nesse momento como a afirmação de uma regra geral e não de uma contradição que questione o sistema. Eu acho que é nesse aspecto que ele traz, mas claro, né, precisa assim, ser ampliado, enfim, para nós entendermos. Mas eu sempre imagino isso na imagem de uma barragem, onde tem um canto, enfim, das barragens assim, de arroz, né, se a gente pensar. Eu sou de São Gabriel, e São Gabriel, tudo que eles enxergam, eles plantam arroz. Então lá sempre tem que ter um ladrão, que dito popular, eu não sei isso tecnicamente como é que se chama, que permite que a água constantemente vá saindo. Se não tem o ladrão, estoura a taipa, estoura a barragem.
Então, eu sempre imagino essa fala do Adorno da contradição aqui nessa perspectiva. Pessoal, então, escutar um pouquinho mais vocês. Fale, Cristiane. Na verdade, é só uma provocaçãozinha, de repente, para o próximo encontro, ou quando formos ler a parte sobre o que significa elaborar o passado, e também uma pergunta. Pensando como o Adorno entende a questão da memória nessa questão de elaborar o passado. Porque ele vai falar sobre a questão da Alemanha, lidar com esse passado nazista, esquecer tudo, retirar isso do âmbito público, ou elaborar isso por meio dos museus de memória, dos monumentos. Eu queria que a gente pudesse discutir isso num outro momento, mas como que se dá essa questão de elaborar o passado nas materialidades do cotidiano? Como que ele pensa isso? Não sei se é um tema para responder, né? Eu acho que é um tema assim que nos chama para um debate, para uma análise. Eu acho que quando a gente, no próximo encontro, for ler o texto, eu acho que é bem interessante chamar a atenção. O Adorno se centra numa crítica, né? O texto vai a um revisionismo, a uma releitura que estava sendo feito naquele momento, porque o que a gente pensa, né, de forma geral? Quando acaba o nazismo 45 e 50, se começa, então, o processo de reconstrução alemã. O Adorno é um dos primeiros professores alemães que se inscreve para voltar. Olha, eu quero voltar para a Alemanha, eu quero participar da reconstrução. Outros autores não voltaram. Por exemplo, Marcuse só volta em quase 70, quando ele se pronuncia contra a guerra do Vietnã, e aí a Ku Klux Klan tenta matar ele, ele volta fugido, né? Exilou para os Estados Unidos e depois precisou se exilar na Alemanha. Mas o Adorno ele volta para esse processo, né, de reconstrução. Então nós temos o Adorno, diretor da universidade, do Instituto de Pesquisas Sociais, e a necessidade então de construir, né, a superação desse passado que foi a Alemanha. E aí ele vai fazer então todo o procedimento de crítica. Eu acho que esse texto vai ser bem interessante para a gente compreender isso. E aqui, quando ele trata, né, de elaborar o passado, nessa relação entre esquecer, memória e esquecimento, né? Eu acho que vai ser bem interessante esse tema. Nesse aspecto, eu gostaria de propor a vocês, aí o Alan depois vai compartilhar conosco o PDF, né, dessa obra de Educação e Emancipação. E aí eu vou propor a vocês lerem, né, antecipadamente o prefácio e a guia de introdução, que é a guia de introdução, que é a Adorno e a experiência formativa, que nos ajudam, né, a pensar a introdução a essa obra, e aí que nós possamos ler, então, sistematicamente juntos, no próximo encontro, esse texto, então, o que significa elaborar o passado. Se vocês conseguirem ler ele, óbvio, né, é melhor, é mais produtivo, mas aí que nós possamos fazer uma leitura juntos também do texto, e aí para o próximo encontro a gente divide alguém para apresentar e fazer alguns comentários mais gerais, e faz isso depois, né, segue no próximo texto. Não sei como é que vocês pensam essa metodologia, mas eu ia propor que vocês pudessem ler os dois textos preliminares e, se possível, então, já lerem esse primeiro artigo. Isso, obrigado, Alan. Pessoal, não sei se gostariam de mais algum comentário, né? De minha parte, eu agradeço vocês. A ideia hoje, eu li eu falei enquanto apresentação geral,
do Adorno, acho que é importante a gente suscitar interesses, né, no autor e um conhecimento também sobre a vida e a obra, mas não pretendo falar tanto nos próximos encontros, né, pretendo que vocês possam ler, né, e a gente possa compartilhar e fazer os links juntos, mas abro, né, se vocês quiserem falar algo agora, senão da minha parte eu agradeço muito a participação e o interesse de vocês. Nós tínhamos ali algumas outras pessoas inscritas também que não vieram, né? E aí vocês depois no grupo ali que o Alan compartilhou também, que a gente possa um pouco se manifestar, se o horário, né, e o dia, de repente pode assim, proceder alguma pequena alteração que ajude também aos demais. Nós tínhamos 19 inscritos, né? Tínhamos 12 aqui hoje, então agradeço muito a participação de vocês. Daniel, os encontros vão ser semanais, Daniel. Não sei, acho que o Alan ali colocou também, já respondeu. Então, a princípio, né, na próxima quarta-feira, nós nos encontramos novamente às 19h15. Eu digo a princípio porque o Alan vai fazer a consulta dos horários e pode ser que tenha uma unanimidade em outro horário e aí a gente possa fazer essa modificação. Mas, de qualquer forma, né, combinamos então para a próxima quarta-feira, às 19h15.